Olá, amigos do canal Arquitetura em Série. Mais uma vez estamos juntos aqui novamente. É uma honra estarmos aqui falando mais um pouco sobre arquitetura e engenharia. E hoje nós temos ao nosso lado aqui o nosso amigo Thiago. Thiago, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Obrigado, Almir. Obrigado a todos vocês que estão assistindo Arquitetura em Série. Esse canal tem trazido informações, trazido conteúdos que eu acredito que cada dia que passa tenha sido mais relevante. Queria agradecer aos patrocinadores, né, que fazem com que esse canal se fortaleça e cresça, né? Fast Drywall, muito obrigado, Fast Drywall. Edifitec Engenharia, Arquitec Arquitetura e Forma Engenharia. Muito obrigado. E tenha certeza que a cada dia que passa a gente está se fortalecendo. É isso mesmo, Almir? É isso aí, Thiago. Muito obrigado realmente aos nossos patrocinadores. Hoje, pessoal, a gente trouxe mais informações para vocês aqui. Hoje nós temos como nossa convidada para um bate-papo aqui a nossa amiga engenheira Thalita. Fala, tudo bem, Thalita? Como é que vai? Tudo bem, Seja bem-vinda aqui ao canal Arquitetura em Série. Que bom que você está aqui com a gente. Thalita. Obrigada, eu agradeço o convite. É muito importante estar aqui para falar de engenharia, de arquitetura, de inovação. Afinal de contas, eu acho que essa é a nossa missão, né? Isso, muito bem. Obrigado aí por essa bela introdução. É verdade. Obrigada. Thalita, a gente gosta bastante de conhecer os arquitetos e engenheiros. Conta um pouco da sua história para a gente. Você estava falando que você não é aqui de Brasília, você é de um outro estado, você veio para cá para estudar. Isso. Conta aí um pouquinho da sua trajetória até chegar aonde a gente quer falar sobre o steel frame. Vamos lá, é importante, né? Então, eu sou paranaense, eu sou de uma cidade do interior do Paraná, se chama Terra Roxa. Ela tem mais ou menos uns 17 mil habitantes, bem pequenininha. Mas ali, em volta dela, tem bastante cidades que estão em alto desenvolvimento, como Cascavel, Umuarama, Maringá. E a gente também está ali pertinho da fronteira com o Paraguai. Então, embora seja uma cidade pequenininha, é uma cidade bem desenvolvida. Ali no Paraná, o agro é bem forte, né? Então, nós temos ali um local de grande desenvolvimento em todas as áreas e na construção civil não é diferente. Porém, quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, nós não tínhamos ali faculdades muito próximas, né, como se tem hoje. E aí, meu tio, que morava aqui em Brasília, ligou para o meu pai e disse, olha, ao invés da Thalita estudar, sair de casa e ficar longe, morando numa kitnet aí sozinha, por que você não deixa ela vir para cá, para Brasília? E aí, ela mora aqui comigo, faz faculdade, enfim. E aí, meu pai achou que era uma boa ideia, e eu também concordei, e eu vim para Brasília. Então, eu morei aqui 10 anos, né? Eu fiz faculdade, fiz alguns cursos por aqui, trabalhei aqui também durante alguns anos, e aí surgiu a oportunidade de voltar para o interior. Foi um pouco antes aí da pandemia, mais ou menos um ano antes. Isso aconteceu por motivos pessoais também, de saúde e tudo, e me trouxe a oportunidade de realmente mergulhar dentro de uma área da construção que eu sempre achei interessante, desde quando ouvi falar na faculdade. Eu digo que eu ouvi falar porque realmente os sistemas construtivos não tradicionais são pouco aprofundados durante o curso. Na realidade, o curso de engenharia, acredito que como outros, não consegue abarcar, digamos que de forma detalhada, tantas ramificações que a engenharia civil nos permite escolher durante a nossa carreira, né? Entendi. Então, qual foi a instituição que você se formou? Eu estudei na universidade. Me conta um pouquinho aí dessas aventuras. Como é que foi ali o primeiro dia de aula, tal? Você já imaginava? Me conta, vai. Solta aí um pouquinho aí dessa aventura. Então, na realidade, eu nunca pensei em fazer engenharia, né? Eu sempre, desde a escola... Que área que você queria?
eu ia fazer jornalismo. Aliás, eu prestei vestibular para comunicação social à época também. Olha aí né? você vê a diferença, hein, Almir? Não, eu tô vendo que tem tudo a ver, Jornalismo jornalismo com engenharia. é. A não ser que ela fosse falar dentro do jornalismo sobre engenharia. Aí Pode ser. pode ser também. Então, mas assim, Como é que foi essa virada, que era jornalismo? Conta pra pois é. gente. É porque assim, eu digo que o adolescente, nos altos dos seus 15 anos, que tá ali no ensino médio, 16, eu formei no terceiro ano, eu tinha acabado de completar 17 anos. Então Bem você imputa para esse jovem uma responsabilidade muito grande. Olha, defina o que você vai fazer o resto da sua vida. É verdade. E você, até esse momento, você Então, mora maturidade, com... né? Não, você mora com seus pais, você não entende muito de boletos, né? De juro. Não entende muito de como é que as profissões acontecem, né? Enfim. E aí eu achava o jornalismo algo muito interessante. Desde o ensino médio, no ensino fundamental, eu sempre fui tida como muito comunicativa, né? Gostava de participar ali do jornalismo na escola. Então quando você estava falando antes pra gente que você não fala muito, então era exatamente o O contrário. contrário, exato, exatamente. Enfim. Tava escondendo o doce. aí, ó. Escondendo o doce. Então. Mas enfim, e aí eu sempre gostei dessa área de comunicação e algumas pessoas da minha família eram jornalistas, são até hoje, né? Então você acaba ali, que legal, eu quero isso, né? Mas quando eu fui, de fato, prestar vestibular para a comunicação social, foi bem um ano que eles disseram que não era mais necessário ter o diploma para ser jornalista, entende? Entendi. É claro que grandes meios de comunicação jamais admitiriam uma pessoa sem uma formação, né? Aham. No entanto, aquilo me fez dar um pause. E aí eu comecei a olhar justamente para dentro, para as pessoas da minha família que também eram diplomados em comunicação social, jornalismo, e que não atuavam diretamente no meio, que utilizavam, obviamente, dos conhecimentos dessa área para as profissões que eles realmente usavam para levar o pão para casa, né? Entendi. Então eu falei, peraí, realmente, então se eu gosto de jornalismo, nada me impede de depois, de repente, ter uma coluna, né? De um assunto, escrever. Então, exatamente. foi onde eu comecei a avaliar outras possibilidades. Eu sempre tive uma facilidade com exatas, né? Então, eu sempre me destaquei na escola, nessa área, gostava de ajudar as amigas, enfim. E esse meu tio, que é com quem eu morava, falou para mim, minha filha, por que você não faz engenharia civil? E aí eu falei, engenharia civil, lá no Paraná, no interior lá, eu nunca tinha... estado perto de nenhum engenheiro que eu pudesse olhar e dizer, nossa... E cidade pequena também, né? Nossa, você é engenheira, que você tivesse uma memória afetiva, né? Isso, Inclusive a gente até, algumas pessoas que nos falaram sobre que começaram a cursar, acho que até um amigo nosso, o Thiago Lira. Eu conheço, por um acaso eu conheço. Exatamente. Ele, inclusive, na entrevista dele, ele até falou assim, não, a minha memória Bem afetiva... lembrado. A minha memória afetiva e tal, meu pai, entendeu? Isso. Construindo. Exatamente. Então, isso você não teve. Não, eu não tive. Então foi totalmente diferente. Mas acontece Você fez uma racionalidade. Você pegou ali várias disciplinas e falou, cara, esse aqui acho que não vai dar muito certo. Mas também tem uma questão importante que tem a ver, sim, com essa questão afetiva. O meu irmão dos homens, o mais velho, faleceu na construção civil. Ele faleceu num acidente de obra e foi depois, por meio de laudo, comprovado que foi uma imperícia, né? Então teve falta de cuidado ali. Hoje, depois que eu tomei conhecimentos técnicos, hoje eu consigo ver que realmente a vida dele poderia ter sido poupada, se tivesse tido cuidados mínimos aí, né, durante essa execução de segurança. E aí, quando o meu tio conversou sobre isso, eu falei, mas olha, eu ainda me lembro de comentar com ele, dizer, olha, e se eu não conseguir, porque se via a engenharia como algo muito, né, é muito difícil, né? E aí eu falei, mas e se eu chegar lá e não conseguir, e for difícil, e meu maior medo era reprovar, imagina, nunca tinha reprovado em matéria nenhuma durante toda a vida, e enfim, sempre gostei de estudar, e aí imagina chegar lá e reprovar. E aí ele disse o seguinte,
Se você não se der bem em algum momento, precisar de uma ajuda, a gente vê os meios, de repente um professor pode ajudar e tudo. Reforço, algo do Isso, tipo, né? e eu realmente precisei, né? Porque o curso Chega uma hora... Não, era de você chegava É ali, cálculo desafiador, 2, né? 3, que é isso? Aí, Resistência dos né? materiais, Não, pelo amor de Deus. Era muito puxado, né? Cálculo é Muito, realmente Ponte, viaduto. pontos. incrível, realmente. Mas, enfim. E aí, nessa base, nos 3 primeiros anos, eu precisei dessa ajuda e depois foi mais tranquilo, né? Sim. E hoje eu não me arrependo, eu agradeço demais ao meu tio por ele ter sugerido isso, né? Porque... Um apoio total, né? E hoje eu Importante. sou muito feliz na profissão que eu tenho. Que Lá, bom. depois que eu me formei, eu fiquei 1 ano e pouquinho, eu acho, trabalhando ali meio que por conta, com reforma, com não sei o que, aquela introdução, Correria, né? né? Aquela Aham. correria que você tem. Para virar engenheiro É, na prática, né? Exatamente. E aí depois acabei desviando até um pouquinho o foco, fui para a área pública, né, da administração pública, fiquei ali um tempo. Mas trabalhando como engenheira, não? Ou só mesmo como tipo gestor público, né? Exato. Exato. Eu era coordenadora em um ministério e lá eu até trabalhava, utilizava os conhecimentos da engenharia, né? Porque, por exemplo, Coordenar, né? planilha, né? Organização, esse tipo de Exatamente, coisa, gestão. finanças, gestão, tudo isso a gente adquire tem esse conhecimento durante o curso e acaba tendo facilidade com quem é de humanas, né? Sim. Em relação a quem é de humanas, em regra, tá, gente? Claro que há exceções. Claro. E aí, eu fiquei um tempo um pouquinho afastada e foi um dos motivos de eu pedir para sair. Eu pedi demissão do trabalho, pedi para ser exonerada, porque eu queria voltar para aquilo que eu escolhi, que eu realmente amo, né? Que é a engenharia. E aí, felizmente, também a vida... me uniu, o meu marido é engenheiro também, engenheiro... Ah, então toda a família, que bom. Como é que é o nome do seu marido mesmo? É o Alisson. O Alisson. Obrigado por você ter cedido a Thalita pra gente aqui. Eu tô Liberou, né? o Alisson liberou pra gente pra ela dar essa entrevista aí. E também, como você é engenheiro, que ela já falou pra gente também, você está convidado, exatamente, você está convidado a dar uma entrevista pra gente aqui. Eu sei que agora você é engenheiro elétrico e você está convidado, tá bom? Eletricista, tá? Elétrico da choque. Ah, então é verdade. Então é eletricista. O canal tá aberto pra você. E além disso, ele também é engenheiro civil. Ah, Eita, tá som, aí é uma vitamina agora da engenharia. É engenheiro demais por metro quadrado. Maravilha. E aí, mas aí você conheceu ele aqui em Brasília mesmo Não, aqui em Brasília. Agora tem um detalhe certo. muito interessante, pois né? Uhum. Nós estudamos juntos. Embora quando estudávamos juntos, a gente nunca nem se falou direito. Talvez um oi, alguma coisa que nenhum dos dois se recorda muito bem disso. Né? É claro que um sabe que estudou com o outro, mas o que acontece? A gente fazia muito grupo. Na época era Facebook, não tinha esse negócio de Instagram ainda, né? Verdade, Aí tinha o grupo do Facebook para estudar a matéria XYZ e aí a gente acabava se adicionando. E aí, muito tempo depois de formada, descobriu. A gente se reencontrou por meio da rede social. Aí, por meio da rede social, a gente começou a conversar e aí a gente acabou que legal. Formando uma família. O Alisson topou, assim, de forma muito bacana esse desafio de ir para o interior do Paraná. Porque o Alisson morava aqui em Brasília, né? Ele é de Brasília? Não, ele é baiano. Baiano. Legal. Baiano, mas ele morava aqui há 16 anos. Entendi. Então, ele topou ir para o interior do Paraná à época, porque eu tinha pegado lá uns projetos complementares de um hotel que seria edificado lá, que depois, por conta da pandemia, foi paralisado e, enfim, não deram sequência. Mas justamente para cuidar dos projetos complementares ali, dos projetos elétricos, enfim. Entendi. E aí, a partir disso, a gente teve, como eu tinha comentado nos bastidores, nós tivemos oportunidade de chegar próximo ao Light Steel Frame por conta de uma empresa que tinha ali próxima, né? E ali no sul, o Light Steel Frame é muito forte. Muito forte. O Alisson, por sua vez, sempre trabalhou na construção civil desde a sua formação. Legal. E ele teve a oportunidade aqui em Brasília de trabalhar em uma construtora na área de obras secas. Então, vedação em Light Steel Frame e a parte interna também de drywall, né? Sabe por que a gente gosta, inclusive, de saber essas histórias assim? É muito interessante. Até um dos nossos entrevistados, né, o Amúrio,
Amuro, um abraço para você. Grande abraço aí, Amúrio. Também, se vocês quiserem assistir a entrevista do Amuro, fica aqui no card, depois só clicar lá que vocês vão ter acesso à entrevista do Amuro também. E o Amuro, ele mencionou que ele não trabalhou, o curso dele foi totalmente direcionado a conhecer outros sistemas construtivos, né? O que não tinha muito na engenharia, no curso de engenharia. E ele procurou isso. E ele não queria trabalhar com alvenaria, ele já direcionou todo o curso dele para trabalhar com steel frame. No seu caso, você começou, e do seu esposo, você começaram a trabalhar com alvenaria, posteriormente essa experiência foi migrando. Foi migrando. Assim, eu sempre gostei de coisas diferentes. Obviamente que diferentes, mas que fossem boas, né? Sim. Então, a alvenaria é muito importante na história do nosso país, a gente sabe disso, né? Tá enraizado aqui. No entanto, a gente sabe que, em relação ao tempo, à sujeira, enfim, tem várias questões resíduos, né? Até mesmo a questão orçamentária. Também, né? E isso, orçamento, a gente tem cursos aí de orçamento para lá e para cá, por quê? Porque o orçamento para o sistema construtivo tradicional, a alvenaria, enfim, é muito mais complexo. A gente tem perda de material, enfim, são tantos fatores que podem acontecer que realmente traz uma dificuldade quando você tem uma obra muito grande, por exemplo. E aí você fica inseguro, enquanto construtora, para poder fazer esse orçamento, fechar esse contrato, né? E administrar essa obra. No Light Steel Frame, assim como no Wood Frame, enfim, em outros sistemas que a gente está vendo por aí, você tem uma fidelidade orçamentária maior, você tem passo a passo mais obrigatório. Inclusive, tem que passar assim, por isso aqui para você ter um bom orçamento. Né? Exato. Então foi assim que o Steel Frame surgiu na sua vida. A partir desse momento, o conhecimento que o seu Sim, o Steel Frame surgiu assim. Eu sempre gostei, a gente teve esse comentário na faculdade, sim, sobre o Light Steel Frame, e muito brevemente, mas tivemos, e aquilo me deu um estalo. Eu olhei aquilo e falei, poxa, interessante. Isso é interessante. E outra coisa, é um sistema que é utilizado fora do país. O brasileiro viaja muito, né? O brasileiro vai à Europa, o brasileiro vai aos Estados Unidos com muita frequência, e hoje não só a viagem, mas a própria, os filmes, as séries, trazem para nós também a forma como essas pessoas moram, constroem, né? Tem uma série muito famosa aqui no Brasil, que a versão em português é Irmãos à Obra, que eles mostram casas sendo reformadas, enfim, e você vê o método deles que é completamente diferente do nosso. E isso sempre me chamou a atenção. Na época, na faculdade, eu sempre gostei de assistir esse tipo de série. Por que lá é assim e aqui não, entendeu? Exatamente. É uma forma de você... então, assim, na questão dessa mudança que você teve, então a sua dedicação ao steel frame, a partir disso, foi total. Isso. Aí, quando nós estivemos lá, tivemos a oportunidade e o Alisson, só voltando um pouquinho, ele teve essa oportunidade aqui já, né? Certo. Não numa obra completamente de light steel frame, que não era o caso, mas que tinha a obra seca, a parte de drywall e também algumas vedações em light steel frame. E ele gostou disso. E aí, quando nós chegamos no Paraná, que ele viu que lá era algo que já estava sendo enraizado, já era mais forte, porque um desafio muito forte no light steel frame é a mão de obra. O sistema pode ser o melhor do mundo, mas se você não tiver uma mão de obra eficiente, você vai ter problema, você vai ter patologia. Isso é indiscutível. Entendi. Então, quando você chega num local onde você tem a oportunidade de trabalhar com pessoas que têm essa experiência, porque por mais que você faça curso de formação, você pode fazer mestrado, doutorado, o que for. Se você não tiver a prática ali do canteiro de obras, você realmente não vai conseguir mapear os principais desafios que cada sistema produz. No Light Steel Frame não é diferente. A partir disso que você falou, né? Como é que então é desenvolvido o projeto para o steel frame? Essa pergunta é muito interessante, porque nós temos recebido muitos clientes com a pergunta assim, olha, eu já tenho um projeto, é possível fazer no Light Steel Frame? É possível? Né? É um caso, eu vou ser muito sincera, eu nunca vi nenhum caso para dizer assim, olha, eu não posso fazer isso aqui no Light Steel. Não tem possibilidade. Isso eu tô falando de obras residenciais, tá? Então, obras residenciais até 2 pavimentos ali, é disso que eu tô falando. Então, eu nunca peguei nenhum projeto até hoje e disse eu não consigo executar isso no Light Steel Frame.
Agora, existem algumas peculiaridades, né, internamente. Por exemplo, na alvenaria, agora o pessoal tá com uma moda de colocar o rodapé embutido na parede, né, de porcelanato Ah, ali. é verdade, é. Sim, Aí posta embaixo. Isso, é possível fazer isso no estilo? É possível, mas é preciso ser planejado antes, porque se Sim. você for deixar isso pro final, isso dá um retrabalho muito você não grande, pode cortar ali a entendeu? placa, Você né? perde material, você Sim. perde tempo, que eu acho que a maior perda no canteiro de obras é o tempo, né? Sim. Exato. Além de outras coisas. Mas o principal que mais impacta, na minha opinião, dentro desse sistema é o tempo. Então, o projeto é isso, o cliente traz, ou ele, geralmente, aí eu estou falando da nossa empresa, geralmente ou ele chega com o projeto em mãos ou ele chega sem nada, Sim. né? Então, quando chega com o projeto em mãos, a partir daquele projeto, e aí eu estou falando de um projeto completo, um projeto arquitetônico com cortes, com o tipo de telhado, Sim. Aham. enfim, a partir dali eu consigo mapear, fazer um orçamento para esse cliente. Como a gente faz esse orçamento? A gente já olha e faz um mapeamento, obviamente, básico, sem colocar no sistema, sem usar o software mesmo de projeto estrutural, Uhum. mais básico para saber mais ou menos quanto a gente vai utilizar de aço naquela obra. Entendi. Aplica-se, assim como em outros orçamentos, um percentual um pouquinho maior para a gente poder ter uma margem de segurança, Né? Sim. e definimos então qual o tipo de plaqueamento que vai ser feito. Porque o Light Entendi. Steel, ele te permite algumas coisas, e agora com a publicação da norma, isso está bem evidente. Foi regulamentado agora, né? Isso que eu ia Foi. falar. Qual que é, só pra gente relembrar, qual que é a mesma norma hoje que rege? É a 19, deixa eu só confirmar, porque a mãe, Sim. depois de mãe, não, 16.970, tá? 16.970. Ela foi publicada em 25 de maio. Uhum. Então, assim, É isso... regulamentado agora, né? Assim, era regulamentado. algo que estava em transição, execução, todo mundo estava fazendo de uma maneira, obviamente, mais técnica. Só que depois que regulamenta, qual que é a mudança? É muito grande. Abre para financiamento também? Exatamente. Então é isso. Entendi. Você tem hoje, o Light Steel pode ser financiado, assim como a alvenaria convencional, e sem contar que para quem executa traz uma segurança, porque a Sem norma dúvida, sem dúvida. ela exatamente. Então assim, antes a gente utilizava outras normas, não é que o sistema antes era feito a qualquer modo, Não, na não. verdade não, exatamente. Exatamente, a gente tinha que fazer um compilado de várias normas, normas, né? várias normas Exatamente. que abrangessem os materiais utilizados Uhum. para poder executar. Agora Entendi. não, agora eu tenho basicamente o passo a passo. E eu até brinquei com meu marido, falei assim, que bom que essa norma realmente desenhou, porque tem várias imagens, né? Eu falei assim, tá desenhado, agora não tem, Entendi. não sobra margem para dúvida, entendeu? Legal. Entendi. E a questão dos projetos ainda, né, que a gente está falando, o cliente ele consegue fazer qualquer modificação que ele queira, né, para poder construir o projeto dele. O que eu digo sempre é assim, ó. O cliente, quando, por exemplo, essa obra, a gente está executando uma obra específica aqui, que a cliente comprou um terreno já com uma casa de alvenaria, Uhum. e aí ela está ampliando essa casa no Light Steel Frame. E o que acontece? Num primeiro momento, ela não sabia que ela ia fazer no Light Steel Frame. Entendi. Sabe? E aí ela fez o que foi orientada a fazer. Projeto arquitetônico, contratou um escritório para projetos complementares, e aí ela fez o projeto estrutural todo no concreto armado convencional. Sim. E os demais projetos. Então, o que ela perdeu? O projeto estrutural no concreto armado, porque a gente não utilizou absolutamente nada daquilo. É preciso fazer um novo projeto. Por quê? Por exemplo, no Light Steel a gente costuma utilizar o radier. É uma regra? Não. Exato. Depende do tipo de solo, Sim. da carga que vai ter essa estrutura. Enfim, precisa ser feita uma análise prévia. Mas o projeto de steel frame com o outro aço, eles se conversam? Sim, o aço convencional, o ele aço conversa. pesado. Demais. Demais, Inclusive, edifícios, a melhor junção que nós temos é steel com light steel. As pessoas costumam perguntar, qual a diferença de steel frame para light steel frame? Na realidade, é que a gente não aportuguesou, mas o steel é aço. Então, light steel frame é a estrutura leve de aço e steel frame é a estrutura de aço. De aço. Portanto, a junção dessas duas estruturas, por exemplo, para um edifício, é o mais lindo dos mundos. Para mim, que sou admiradora do sistema, eu até falo sempre com o Alisson. Nossa próxima meta é construir um edifício em steel e light steel frame. Então, a união dessas duas estruturas, né? Thalita, deixa eu trazer algo para você aqui.
O que você consegue enxergar hoje, depois que você já se formou, que você tem alguns anos na área? Uhum. Qual é a mensagem que você traz para quem está na faculdade? Se volta alguns anos atrás e olha lá para trás e olha e fala, olha, eu estou olhando aqui para a câmera aqui para dizer que você que está assistindo ao nosso canal, muitas pessoas que estão assistindo a gente nem se formaram ainda e tá naquela agonia, né? Tá naquela preocupação. O que você tem para trazer assim de mensagem? Qual é a lição que você traz? Porque é muito fácil, né? A gente falar uma coisa hoje porque a gente já passou, né? Mas Isso. no processo a gente sofreu, né? É verdade. Então conta um pouco pra gente. Fala um pouco aí. Olha aqui na câmera aqui e fala para esse pessoal. Pois é. Essa fase é uma fase muito difícil, né? Porque é uma fase de transição. Não importa a idade que você tem aí, porque em regra você vai ter aí entre 17 e 25 anos. Mas eu estudei com pessoas que tinham 50, 55 e estavam na faculdade. A faculdade é um local, ao meu ver, de esperança. Você está ali depositando o seu esforço, a sua crença, que aquilo vai mudar a sua realidade, né? Então, de fato, vai definir os caminhos que você vai ter na sua vida profissional. Agora, é preciso mapear, se for possível, o que você gostaria, o que te apetece, porque seja na engenharia civil ou seja em qualquer outro curso, existem várias ramificações. Então, veja com os seus professores ou com outras pessoas ao seu redor que são da mesma área, o que te apetece. Então, se você gostar, por exemplo, de projetos de infraestrutura ou mesmo de projetos arquitetônicos, veja se você quer ser um projetista, se você gostaria de ser uma executora ou migrar e se especializar em algum método construtivo específico e comece desde então a mapear os seus caminhos, a utilizar de cursos. Hoje nós temos muitos cursos na internet, alguns são fajutos, e outros são muito bons. Geralmente, nós temos associações, por exemplo, de materiais, ou enfim, daquilo que você escolher para te dar um norte. No site mesmo, o Confeia, o CREA, tem alguma informação ali que pode ajudar. Então, dedique-se a isso, seja diferente. Muito bom, Thalita. Então, uma pergunta que eu acho interessante é que, inclusive, a gente não chegou até nem a comentar sobre isso. Quais são outras aplicações, por exemplo, que o steel frame pode executar? Uma delas seria fachada. As pessoas nos perguntam geralmente, por exemplo, qual tipo de revestimento eu posso utilizar? São os mesmos da alvenaria? Sim, só que tem uma diferença muito importante. O Light Steel Frame, ele trabalha mais do que a alvenaria, e isso é um ponto positivo. Por isso que em países que a gente tem, por exemplo, abalos sísmicos, o steel se dá melhor do que a alvenaria, porque a alvenaria é uma estrutura rígida, né? Então, se você tem um abalo ali do solo, ela vai rachar e vai romper. E o Light Steel consegue absorver melhor esses impactos. Agora, isso também faz com que os materiais aplicados nesse sistema precisam ser flexíveis, tá? Então, por exemplo, se você colocar uma massa rígida, uma massa acrílica, por exemplo, a estrutura vai trabalhar e ela vai fissurar. Então, nós trabalhamos com materiais elastoméricos. Aí, por exemplo, se você quer colocar um porcelanato na sua fachada, ou então agora o pessoal está com essa mania de ripados, né? Painéis ripados. Então, é verdade. Você precisa utilizar uma argamassa C3, por exemplo, entendeu? Ao invés de utilizar uma C2 para fazer essa aplicação. E hoje a gente tem no mercado assim uma imensidão de produtos voltados para esses sistemas. E no Brasil, felizmente, a gente já está também bem abastecido desses produtos. A grande diferença é essa: utilizar materiais elastoméricos, seja para aplicação, por exemplo, para o assentamento de um revestimento, seja uma massa na pintura. E se fizer isso, tudo bem. Nós temos o céu é o limite. Entendi. Thalita, a gente está falando de um assunto muito importante, é um assunto tecnológico, né? E hoje tudo é tecnologia, né? Quem não se atualiza fica para trás. É verdade. Por experiências, né? Na construção convencional, é comum, né, a gente
infelizmente é comum, né? A gente fala isso com dor no coração, porque quando você chega numa obra de um certo cliente, você vê uma construção sendo executada de uma maneira totalmente errada, né? Com o seu olhar, com a sua ótica hoje, você fica abismado, né? Sim. Você já chegou a se deparar na sua área, né? Porque a construção convencional é uma construção que, vamos colocar aqui num linguajar mais chulo, todo mundo faz, né? Então todo mundo sabe fazer aquele negócio, né? Contrata ele que ele resolve, né? Sim. A gente sabe que não tem salvador da pátria, né? Nem quem é bom naquilo que faz, chega uma hora que precisa se aperfeiçoar mais. Mas voltando, se na construção convencional a gente se depara com algumas situações que fogem da curva, de execuções realmente fora, assim, sendo bem transparente, assim, uma execução mal feita, né? Sim. Na sua área, você já se deparou com alguma coisa de pessoas que tem, assim, menos quantidade de pessoas, mas que você conseguiu se abismar, fala assim, meu Deus, eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Assim, alguns casos que você fala assim, eu não nasci para isso, eu tenho que ser um salvador. Conta pra gente. Claro, infelizmente, isso é uma realidade. E foi aqui ou foi lá no Paraná? No Paraná, tá? Então, No Brasília, Paraná. Brasília Ainda salvou, não, se salvou, felizmente. por enquanto. Se salvou, Por enquanto. não tá executando muito. Por enquanto. Mas eu tenho uma péssima notícia. Vixe, Quer dizer então. que com o aumento do Light to Frame vão aparecer aí alguns profissionais que fizeram o curso EAD, não sei com quem, e aí vão começar a executar coisa de todo jeito. Na realidade, eu menti. Nós fomos fazer um orçamento Aqui em Brasília. Então, você para viu que uma não foi só lá. cliente. Não é só lá, tá? Foi. Todo lugar tem. E aí eu me deparei com uma platibanda. Platibanda é aquela paredezinha, falando um linguajar mais comum, que você tem que colocar ali para embutir o telhado, sabe? E aí, essa cliente tinha uma casa de alvenaria, tem uma casa de alvenaria, ela foi fazer uma platibanda. Ela chegou numa loja e disse, olha, eu queria algo mais rápido. E aí, esse pessoal da loja falou, não, ó, eu vou te vender o material e vou te indicar o Zezinho, e o Zezinho vai executar para você o serviço. Aí me colocaram um aço de drywall, tá? Lá para fazer a platibanda, exatamente. Fixaram a cimentícia em cima, não usaram nenhum tipo de proteção, porque o aço galvanizado ele não pode estar em contato direto com o cimento, seja a placa cimentícia ou qualquer outra. Ele oxida, né? Ele vai corroer, ele vai passar, com o passar dos anos vai acontecer isso. Então, ou você, por exemplo, se você for colocar uma placa cimentícia direto nos perfis, você precisa usar, por exemplo, a manta hidrófuga, né? Ou então proteger de outra maneira. E não foi, além de não ter sido feito isso, o material não era estrutural, portanto as placas já estavam assim, né? Sim. E aí você escuta, não coloca, não usa nada que coloque placa cimentícia porque não funciona. Acabou né? que queima o método, o processo, assim, né? Exatamente. Esse processo não funciona. Não funciona. Eu fiz da minha casa, tá tudo errado. Isso. É o tal do barato que sai caro, entende? Exatamente. E aí, tanto que eu tenho essa responsabilidade, eu prefiro que o cliente me diga, olha, eu não vou fazer porque tá mais caro, do que eu dizer, não, eu vou usar uns materiais inferiores, né, ou vou colocar uma mão de obra mais barata, que não conheça o sistema, para eu poder pegar a obra. Não, prefiro ficar sem a obra. Porque é muito ruim você lidar com a frustração do cliente. E seria hipocrisia eu dizer que eu nunca lidei com essa frustração. Acontece, porque nós somos executores, mas nós realmente não colocamos a mão na massa diretamente. Então, eu tenho que confiar o trabalho numa equipe, né? Verdade. E esses desafios são muito difíceis. Lidar com gente, né? Porque a pessoa diz, não, olha, você olha às vezes o currículo, vai em outras obras, a pessoa te mostra fotos, você realmente acredita que aquela pessoa tem expertise na área, que vai fazer um bom trabalho, porque, sejamos sinceros, é impossível o engenheiro administrar várias obras e estar 24 horas no canteiro de obra em todas elas. O dia tem 24 horas. E era exatamente para todo isso mundo. que a gente estava conversando, é impossível. Impossível. Uma coisa ou outra vai fugir da mão. E o Light to Frame, Thiago, voltando assim a cerne da sua pergunta, ele é um processo realmente muito bem definido. O que significa dizer? Que, por exemplo, na alvenaria, porque todo mundo faz, a gente tem lá, se uma parede estiver fora do prumo, o pessoal fala, não, doutora, pode deixar que eu vou resolver no reboco. Fica tranquila, entendeu? No Light Steel eu não tenho reboco.
entendeu? Uhum. E pode acontecer de uma parede sair fora do prumo, ainda que você tenha travado inicialmente ela naquele prumo, porque depois você vai colocar o telhado. Então, o light steel frame é uma estrutura autoportante. Então, você tem que conferir e reconferir esses travamentos e esse prumo até que, de fato, todo o osso estrutural, toda a parte de aço esteja no seu devido lugar. Entendi. Aí que você vai começar o plaqueamento. E aí, se você não tiver feito todos esses passos e não tiver tido todo esse cuidado com a execução, se você não tiver um olho muito bom, que isso não tem jeito, gente. E aí eu volto lá para os estudantes, com o tempo. O seu olho vai ficar treinado naquilo. Ninguém nasce pronto, né, Thalita? Não nasce, né? verdade. E aí, se isso acontecer, depois que você tiver colocado as placas, que você tiver na fase de acabamento, aí você vai chegar para colocar um revestimento no banheiro, aí o seu azulejista vai dizer, doutora, nós estamos com um problema aqui porque a parede está meio fora de prumo, como é que faz? Então, são cuidados que precisam ter no light steel frame, e eu sempre falo que uma obra vai ser melhor do que a outra. Isso eu acredito que para a grande maioria, né? Você aprende, você verifica o que aconteceu de errado, e não só na sua construtora, mas na construtora do teu amigo, do teu vizinho, entende? É bom a gente aprender com os nossos erros, mas melhor ainda a gente aprender com os erros dos outros, Não entendeu? sabe é aquele que aprende com os erros dos outros, exatamente. Mas situação. É difícil. Então, sim, e é um sistema que pode acontecer muitas coisas, se ele não for executado da forma que tem que ser executado. E como nesse sistema que a gente conversou sobre o convencional, a gente tem muita questão da discrepância orçamentária. Uhum. Você também se depara com isso? Às vezes o cliente te liga, vou dar um exemplo aqui. Thalita, tudo bom? Eu tô com um projeto aqui agora, tal. Esse projeto é da minha casa, tal, 2 andares, quer dizer, térreo mais um, pavimento, e eu queria saber o seguinte, eu tenho um orçamento aqui do fulano de tal. Acontece muito isso? De falar assim, mesmo sem te mandar o projeto, já falar assim, Sim. tô com um orçamento mais barato. E aí você já faz aquele negócio, nossa, se é um sistema novo, como que é isso? Acontece, e é uma comercialmente coisa... falando. Acontece, e é uma coisa muito difícil de lidar, porque os materiais, vocês estão dizendo que nós temos a patrocinadora aqui, a Fast Drywall, então... Vai se vender esses materiais. É um sistema. E eu não tenho como, por exemplo, na união de uma parede de light steel frame com alvenaria, eu preciso seguir algumas etapas. Eu preciso proteger o meu perfil com uma fita flashing, depois eu tenho que colocar uma banda acústica, depois eu tenho que colocar um cordãozinho ali que é do mesmo material da banda acústica para poder absorver esse impacto, fazer o tratamento de junta devidamente, com a massa correta, com a fita correta, a fita telada correta. Se eu não utilizar esses materiais e não respeitar esse processo, vai ter problema, depois vai fissurar, depois vai trabalhar diferente, né? E aí vai se dizer esse sistema não funciona. Então, eu sei o custo desses materiais, eu sei o custo da mão de obra, eu sei o custo do nosso trabalho. Então, eu costumo dizer assim, eu não gosto dessa barganha, sabe? Assim, Sim. olha, porque você tem a sua construtora, você sabe o custo que tem o seu trabalho. Como Com é que eu vou certeza. precificar isso, entende? Então, eu tenho o direito de não optar por esse sistema, porque, olha, talvez fique mais caro. E isso depende do projeto, entendeu? Cada projeto vai ter um custo. E aí, às vezes, um projeto específico, o light steel é mais vantajoso, inclusive financeiramente falando. Em outro, não. Então, depende muito. Mas eu recebo isso diariamente, que você está falando, né? A gente tem recebido algumas solicitações de orçamento de galpões. Eu vejo que o pessoal vê o aço, né? E pensa, olha, é mais barato. Talvez seja isso, exatamente. né? Então, e isso também leva muito tempo. É uma coisa que fazer esses orçamentos nos faz... nos custa muito tempo, né? E eu já olho alguns e falo, é perdido. Eu sei que aqui não vai ter como, porque se você fizer todo no light steel frame, a estrutura, comparado, por exemplo, a um pré-moldado ali de concreto armado, ou mesmo do aço convencional, a gente vai acabar perdendo, entendeu? Você assim, considera, por exemplo, então isso é uma grande vantagem do steel frame, né? Então a gente poderia... Uma vantagem que você falou, eu até achei interessante, por exemplo, acho até interessante talvez citar a questão do projeto. O projeto, quando você desenvolve, você não tem, você não perde material. Quando você desenvolve todo o projeto, está tudo pensado para que não haja você não desperdício de material. Isso é uma grande vantagem do steel frame, né? A fidelidade orçamentária é uma vantagem e é uma responsabilidade. Porque, assim, às vezes o cliente que não é da área,
ele tem lá uma casa. E aí ele fala assim, eu pago, sei lá, R$700 o metro quadrado da mão de obra pro mestre de obra não sei quem. Eu tô citando valores, viu, pessoal? Não sei os valores na alvenaria convencional. Então, assim, mas digamos que fosse isso. E aí ele pensa, eu vou gastar mais não sei quanto que o próprio mestre de obra me diz que vai ser, ou que o pedreiro diz que vai ser. Então, no papel ali, ele somou e ficou muito mais barato. Só que se ele for colocar de fato no papel tudo que ele vai gastar de material, incluindo as perdas desse material, o tempo, enfim, os custos, o que a gente chama de custos indiretos também, se ele fizer um orçamento mais próximo possível na alvenaria convencional, eu te garanto que ou vai ficar no mesmo valor do light steel frame ou às vezes vai ficar até mais caro. Porque Entendi. não é possível mapear essa perda perfeitamente. E no steel, principalmente voltando à sua pergunta, se você fizer um projeto voltado para isso, eu quero um projeto econômico, eu quero um projeto que seja funcional e eficiente. Então, eu não tenho amarras, por exemplo, arquitetônicas, que às vezes chega um cliente e fala assim, eu quero um telhado aparente que tenha não sei quantas quedas, que tenha não sei o quê. Balanço, né? É um balanço de 15 metros. Isso. Eu vou ter recorte. Entendi. Quando você tem recorte, você tem perda de material. Isso aí em qualquer Sem dos dúvida, sistemas, claro, entende? claro. Então, é possível se você conseguir planejar desde o início, você consegue fazer um projeto no Light Steel Frame que tenha a menor perda de material possível, e aí também você vai ganhar no tempo, tá? Isso que eu ia até te perguntar. Por exemplo, quando ele vem, você desenvolve um projeto que você passa para uma empresa, como você citou a Fest, né? Ele já pode vir de lá todo cortado dentro da medida que você chama engenheirado, né? Exatamente. Engenheirado. É possível, tá? É possível e é bem legal, o engenheirado é bem legal. Tem alguns contras também, Sim. né? Porque você depois não pode... ali tinha previsão de uma janela, ali era uma parede. Aí tá entendi. no meio da Você obra, não tem... o cliente olha e fala, nossa, mas no papel eu achava que ia ficar diferente, agora Na eu já não prática quero. é outra, né? Já não quero mais essa janela aqui, então isso vai trazer custos, mas é sim, porque aí você já traz da indústria o negócio pronto, entendeu? Exatamente. Você chega lá nas medidas que você precisa e você faz. Claro que tem algumas adaptações em canteiro, porque gente, é impossível um projeto bater 100% com a realidade de execução. Isso é verdade, é uma realidade. Mas é uma das vantagens também do steel. O aço engenheirado, ele costuma ser um pouquinho mais caro do que o stick, né? Que é a barra de aço normal, onde você corta na obra. Nós né? cortamos na obra. Então também tem a situação, mas ele traz uma celeridade. Aí a gosto do cliente. Você quer um pouquinho, você tem um pouquinho mais, você vai investir um pouquinho mais, mas vai receber uma obra também mais rápido. Mas é aquele negócio, como disse o próprio Amúrio, né? Se você tem um aço engenheirado dele, mas se ele lá na frente eles cortaram meio milímetro e vai somando, chega lá na frente ele sai do radier pronto. Aí acabou que estragou a obra inteira, né? Eu trabalho atualmente com stick. Eu prefiro o stick, tá? A gente já fez alguns cursos com aço engenheirado também, né? E nesses cursos é interessante que a gente monta as casinhas, sabe? E às vezes no curso mesmo, no final acontece isso, 1 milímetro dali, 1 milímetro daqui, porque assim, execução, o radier, a fundação que você for usar, enfim, nunca vai ficar perfeitamente plano e nanana. Então você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer adaptações. Exato. E o stick eu fico um pouco mais confortável, porque se eu tiver que fazer adaptações, às vezes o arquiteto ele queria uma abertura de não sei quanto, botou no projeto. A hora que chega, não era essa abertura, eu quero uma abertura maior, enfim. Então aí acaba sendo uma perda um pouco menor do que no caso do aço engenheirado. Mas é um sistema muito bom, eu quero enfatizar isso. Você falou de arquiteto, eu achei interessante porque é o seguinte, vamos supor que o arquiteto, porque hoje em dia os arquitetos estão bem, assim, a mente deles está realmente voando, brilhando. E aí o arquiteto... porque, né, aí o arquiteto, ele te traz um projeto, o steel frame pode ser executado em qualquer projeto? Sim, é o que eu disse. Residencial de 2 pavimentos, que é o que a gente mais trabalha, tá? De médio alto padrão, eu não encontrei nenhum até hoje que eu dissesse, olha, esse eu não consigo executar, eu preciso adaptar. Então, e esse nosso colega, que tem uma empresa de steel frame lá no Paraná, ele já fez obras assim de balanços, Thiago, que é coisa linda de se ver, entendeu? Entendi. Muito bonito. Então, nós temos softwares hoje específicos para projeto estrutural no Light Steel Frame e assim com uma
tecnologia muito legal, que traz Legal. uma segurança pra gente, traz uma previsibilidade também da quantidade de aço que a gente vai usar e que nos permite vencer vãos, entendeu? Vãos que às vezes no concreto armado convencional eu ia ter que gastar proteção ou gastar muito para poder vencer aquele vão e dar o mesmo resultado para o cliente. Entendi. Esse software que você citou, você pode citar o nome dele? Tem alguns softwares, né? Hoje, por exemplo, dentro do mundo do BIM, a gente eu gosto muito do próprio Revit. Você pode fazer todo o projeto dentro do Revit e depois utilizar outros softwares de cálculo estrutural para você unir o que você fez ali no Revit com os outros, compatibilizar com os demais projetos. Então, dentro dos softwares que nós temos hoje para o Light Steel Frame, o Revit eu acho que se destaca bastante por conta disso. Inclusive, você pode moldar ali os perfis que você vai usar, consegue ter essa maleabilidade. Sim. E aproveitando isso, depois até, viu, Carol, se você quiser deixar certinho o nome do software ali embaixo que você está utilizando atualmente, que minha memória não tá boa. A Carol foi lá do interior do Paraná, viu? Ela foi nossa estagiária e ela se apaixonou pelo Light Steel Frame. Que legal. E ela se formou engenheira e está se especializando, assim, eu tô dizendo que a Carol vai ser a nossa máquina de projetos estruturais do Light Steel Frame. E é um nicho muito interessante para quem está estudando ainda, entendeu? Se vocês quiserem, tá precisando de projetistas aí nessa área. O steel frame você consegue levantar até quantos pavimentos? Me parece que até 5, né? A Helena, que é conhecida como a Dama do Gesso, ela até tem um vídeo que ela diz que ela já executou 7 pavimentos no Light Steel Frame. Entendeu? Por quê? O que vai definir a quantidade de pavimentos, na realidade, é o projeto estrutural. São as cargas que vão ser admitidas para aquela obra específica, o tipo de obra, se ela é residencial, comercial, se vai ser um escritório, se vai ser um depósito, e o solo também. Só que nós temos um desafiozinho aí nessa questão, que é a questão orçamentária mesmo. Então, quanto mais... Aí tem uma coisa muito importante, que é a carga de vento. Então, essa carga de vento, ela é fundamental para a gente definir aí a quantidade de aço que vai ser utilizada, fazer os contraventamentos. Então, quanto mais aço utilizar, mais caro a obra vai ficar, entende? É verdade. Então, também... O que eu vejo como um pouco assim, que é um impedimentozinho de uma obra completa no Light Steel Frame de 5 pavimentos, por exemplo, é essa questão do custo. Agora, é possível fazer misto, né? Você usar o aço convencional e fazer a vedação externa com o Light Steel Frame. E também você pode fazer a vedação de uma obra, por exemplo, de concreto armado. O osso estrutural sai de concreto armado. Ou concreto armado moldado em loco ou pré-moldado. E aí você fazer a vedação externa no Light Steel Frame e, por exemplo, interno fazer a divisória de drywall. Foi o que aconteceu. Teve um hotel agora eu não me lembro o nome da cidade. Canoas, eu acho. Que fez exatamente o que você está falando. Exato. No Rio Grande do Sul. É Santa Catarina? Eu acho que Enfim, é lá no sul, né? É no sul. Então, ele fez exatamente isso. Estruturou todo em aço, né? E a parte externa. E internamente foi tudo steel frame e drywall interno. Lá em Foz do Iguaçu, a gente tem uma rede de hotéis que está fazendo toda a parte interna em drywall, e agora eles já estão pesquisando para fazer essa parte externa em Light Steel Frame, porque para fins comercial o tempo realmente é dinheiro. E, olha, isso é tão interessante você falar, a gente vai inclusive entrar nesse assunto agora. Eu queria até te perguntar um pouquinho antes sobre a questão da mão de obra. Você acha que a mão de obra para o Light Steel Frame e para a alvenaria é muito diferente assim? Você fala em termos, por exemplo, eu posso pegar o pedreiro e transformar ele em um executor de Light Steel Frame? E quanto que ele cobra como pedreiro, né? E quanto que ele cobraria como Steel Frame? Eu entendo que são formas de cobrar diferentes, isso é um fato, né? Porque o trabalho é diferente. Mas o pedreiro, por exemplo, se ele quiser se especializar no Light Steel Frame, quiser aprender, é importante porque ele vai ter uma ideia de prumo, ele vai ter uma ideia, enfim... De como uma edificação precisa ser feita. Mas ele vai ter que ter novas habilidades. Ele vai ter que aprender a trabalhar com uma parafusadeira. Ele vai ter que aprender a cortar aço, entendeu? A cortar a chapa de
de drywall, de cimentícia, de USB. Então, ele vai mudar um pouquinho. Aí tem uma grande questão que as pessoas falam, que é o seguinte: eu posso pegar quem mexe com drywall. Quem faz parede de drywall pode fazer light steel frame com olhos fechados. E Opa, não é bem assim, não é porque bem nós assim, estamos exatamente. falando É um treinamento totalmente específico. específico. Claro, quem já mexe com drywall vai saber fazer o tratamento de junta das Então, placas de drywall sim. interna. É a mesma coisa do cara que trabalha com drywall. Vamos lá, então vira pedreiro. Entendeu? Não Exatamente. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Mas é óbvio que esses profissionais, por exemplo, profissionais de marcenaria, entendeu? De metalúrgica, que têm experiência nessas áreas, a gente tem notado que tem uma facilidade maior de aprender o sistema. Entram na obra já mais confiantes, Entendi, né? Trabalham melhor com aquelas ferramentas. Então, eles vão ter, de repente, uma facilidade maior, mas não significa dizer que eles já podem sair daquela área e ir direto para o canteiro de obras executar light steel frame. Não é bem assim. Ô, Thalita, quais foram assim, os projetos mais importantes que você trabalhou? Assim, você tem algum projeto que você faz? Referência. É uma referência. Tem uma obra específica que ela nem é a maior, mas é de uma família muito querida e o pai, na verdade, o homem da família ali, ele tem origens japonesas. E aí legal. eles fizeram uma obra bem parecida com as que tem lá. Nós utilizamos o painel H, que na verdade é um USB que a parte da frente dele parece umas madeiras ripadas assim, então dá aquela visão daquela casa americana. Eu acho que eu vou usar a americana que fica mais fácil, sabe? Que lá eles usam muito siding vinílico, né? E nessa a gente usou o painel H para ter essa visão, e ele fez uma coisa que talvez eu vou fazer futuramente na minha casa, que chama Geikan. Olha, a pessoa já aprendeu até japonês. Que é um espaço para você deixar os seus sapatos quando você entra, e aí você entra descalço para dentro de casa, ou coloca outro sapato. O sapato da rua fica nesse Geikan, entendeu? Então, essa casa eu achei muito interessante porque nós utilizamos materiais diferentes na fachada do convencional, né? Não era uma casa que a gente quisesse que parecesse alvenaria. Nós queríamos que ficasse realmente diferente. E ficou. E a gente, em todas as nossas obras, nós até agora, né? Agora nós estamos executando uma de telhado embutido, mas até agora a gente usou a telha, a Smart Shingle, né? Sim, a Shingle, exatamente. Que é uma telha que eu acho muito legal, assim, dá uma visão muito bonita, a gente gosta bastante. Ela é bem elegante, eu acho bonita, assim. Ela traz uma inclinação muito legal. Bem legal, né? Você trabalhar fica da forma ali. que E um case negativo que você poderia falar assim, puxa vida, podia ter feito de outro jeito, mas que obviamente tudo trouxe uma negativo experiência, trouxe uma grande experiência para você. Traz uma grande experiência. Eu acho que o pensar no final da obra, assim, sabe? Porque ali a gente fica, no início, a gente fica tão preocupado com a estrutura, sabe? Sim. Com a execução da fundação, seja ela qual for, né? Com a chegada do aço, com a montagem dos painéis. E aí existem pequenos detalhes, por exemplo, nas junções mesmo, das treliças, que você precisa ter um cuidadozinho, porque o steel é leve. Quando você monta os painéis, você consegue ver que ele fica ali fazendo exatamente esse movimento que eu estou fazendo com as mãos antes de estar travado. Então, quando você vai fazer, é preciso conferir. O que eu faço atualmente é conferir e reconferir toda a estrutura antes dela estar completamente travada, para garantir que todas as paredes vão estar no prumo, perfeitamente no prumo, porque, como eu falei em outro momento, nós não temos margem no light steel frame do reboco. Então, o sistema é maravilhoso por isso, porque as paredes vão ficar retas, vão ficar no prumo, desde que você execute isso e tenha isso na sua mente desde o início, e principalmente no seu olho, entendeu? Sim, e esse olhar você tem com o treinamento. E, mais uma vez, a mão de obra influencia muito. Se você tem uma mão de obra experiente, já com essa visão, você começa a respirar mais tranquilo. Você verdade, fala, poxa, né? Sim, Não precisa. Confia, né, na mão de obra. Né? Porque é uma questão também cultural. A pessoa, às vezes, que está ali trabalhando, fala, não, mas se ficar um pouquinho fora, não tem problema, que aí o azulejista tira na argamassa, ou o pedreiro, né, se fosse no caso da alvenaria, tira no reboco. A gente precisa desconstruir isso, né? Porque as pessoas, eu tenho notado que o padrão de exigência das pessoas está cada vez maior. Antes as pessoas diziam, realmente, aquilo ali ou aquilo ali, a gente releva.
não. Agora as pessoas... Como é na televisão, agora é tudo no HD, Exato, né? Então elas Não, começam a fazer isso. Então você precisa pensar no acabamento durante a execução da obra. Comece a obra pensando em como vai se dar o acabamento para que ele fique o mais perfeito possível. Sim. Sabe um interessante, por exemplo, a gente está falando de um case negativo. Tem foi algo que aconteceu, inclusive, no Chile, lá em 27 de fevereiro de 2010. Olha só o que aconteceu. O Chile foi devastado por um terremoto seguido de um tsunami. O que aconteceu depois? Muitas pessoas morreram e tal, mas eles precisavam reconstruir o país rapidamente. E foi utilizado muito bem o steel frame. Tanto que na América Latina, agora o Chile é o país onde tem o sistema de steel frame mais utilizado. 60% das casas são construídas em steel frame. E no Brasil, amigo? Aí depois vem na Argentina, triste. Thiago. Na Argentina, 40% aproximadamente. E no Brasil, incríveis 1%. Mas nós vamos mudar essa 1%. realidade. Vamos mudar isso, Vamos com mudar essa certeza. realidade. E o interessante, só nos Estados Unidos são 500 mil casas todo ano construídas em steel Por ano. frame. E isso aconteceu também, principalmente lá nos Estados Unidos, depois ali da Segunda Guerra Mundial, né? Então teve essa necessidade de muita gente chegando, muita gente voltando, precisava-se de casas que fossem construídas de forma Rapidamente, né? rápida. Também tem uma questão, porque lá nos Estados Unidos eles usam muito o wood frame, né? Já Exatamente, utilizavam. Só que aí você tá falando de madeira, né? Se você Exatamente. começar a usar demais, óbvio que lá eles utilizam uma madeira de reflorestamento e tal. Mas, enfim, tem esses desafios também do material, da madeira. Enfim, se você não tiver um planejamento, você não tem aquela quantidade que você precisa, né? E o steel, ele se popularizou também por conta da galvanização. Então, você tem um aço que ele não enferruja. Então, é por isso, e é rápido, e é seguro, e é leve. Então, é fácil de você trabalhar. Diferente de uma obra de alvenaria, você não precisa de 1 milhão de pessoas dentro do canteiro. Entendi. Poucas pessoas bem qualificadas conseguem trazer a celeridade e a qualidade que a sua obra precisa. Agora, pro leigo entender, porque, veja bem, hoje em dia, você falou muito bem da questão da internet. A pessoa, ela vai ali no YouTube, ela quer saber de qualquer informação, ela vai, ela assiste, ela consegue desenvolver aquele negócio. É assim, Eu vou né? respirar, Mas você vai entender o porquê. mas olha só que interessante. Para o leigo entender, como que você detalharia a construção do steel frame? Como começou ali com radier, você montou, você fez aquela estrutura para o teu cálculo, né, estrutural que você fez. Levantou a parte estrutural. A partir disso, o que vem montando para que chegue no fim? Resultado final. Então, os painéis, que são as paredes, né, ou seja o aço engenheirado, que já vai vir no tamanho, você vai montar os painéis, ou seja o aço comercial, que você vai adaptar e fazer os seus painéis da mesma forma. Uma vez que eles estiverem de pé, a estrutura estiver travada, né, e a estrutura ela é autoportante, então ela se trava entre os painéis e também com a própria estrutura do telhado. E respondendo uma questão que a gente sempre recebe, pode ter laje? Pode, né? Então a gente tem a laje seca e tá tudo normatizado agora, felizmente. Enfim. E aí depois a gente vem com as placas de vedação. Inclusive, a norma ela se dividiu em 3 partes, justamente para falar também dessas vedações. E o legal do steel tá aí, porque eu tenho algumas opções, tá? Então eu posso utilizar, por exemplo, no lado externo, USB e cimentícia. Ou eu posso usar só a cimentícia, ou eu posso usar, eu vou falar os nomes, eu não sei nem se pode, mas a Glasrock X, que é uma placa de gesso acartonado que tem fibra de vidro, que tem outro, que foi desenvolvida para a área externa, é muito legal também. E na área interna, você vai fechar ela também com as placas de gesso. Pode ser o gesso comum, pode ser a Performa. Enfim, eu tenho um leque de opções. Agora, eu tenho, por exemplo, um conforto térmico acústico diferente no steel. Por quê? Porque entre essas duas placas, entre esses fechamentos, não vou chamar de placas, mas de fechamento interno e externo, eu tenho ali uma lã, que pode ser lã de vidro, lã de PET, lã de rocha. Isso vai trazer para mim um conforto térmico acústico. Uma outra coisa, antes de eu
fechar ali por dentro, pensando nessa etapa que você está pedindo, eu tenho toda a parte de instalação elétrica e hidráulica, sim, que eu posso já fazer a partir do momento que eu tenho esses perfis, esses painéis, porque eu tenho os aços, né, os meus montantes, eles já são furados para que eu passe toda essa tubulação hidráulica e também passe ali a parte da elétrica e deixe tudo no seu cantinho de forma bem planejada, bem eficiente. Entendi. Então, o sistema ele não é mais rápido só porque a gente não coloca um tijolo sobre o outro. Ele é mais rápido porque ele tem todos esses... Ele foi pensado para isso, entendeu? Entendi. E nós utilizamos a manta hidrófuga entre, por exemplo, a cimentícia, a Glazox X e o perfil, para garantir que a parede respire, sabe? Então, a função dessa manta é essa. E no caso da cimentícia com perfil de aço galvanizado, é para proteger o aço também. Porque, nesse caso, a gente usa a manta hidrófuga, mas quando vai, por exemplo, fixar ali no radier ou em outra estrutura que tenha cimento, eu preciso proteger esse meu perfil, porque o aço galvanizado não pode estar em contato direto com o cimento. Entendi, ótimo. Excelente Thalita, explicação. Excelente. Thalita, quais são os maiores desafios que você consegue enxergar hoje na tua área com relação ao mercado? Primeiro, desmistificar a construção, né? As pessoas são tradicionais aqui no Brasil. Por mais que viajem muito, aqui em Brasília nós estamos num local onde as pessoas têm muita oportunidade de ir para fora, né? Enfim. Então, eles conhecem, de certa forma, um sistema diferente, né, lá. Eu não sei se eles chegam nos Estados Unidos e ficam batendo nas paredes, entende? Porque quando chegam lá no canteiro, a primeira coisa que eles fazem é bater na parede. É óbvio, né, que você vai ter uma resposta diferente da alvenaria, que é algo sólido ali, né? Sim. Mas, então, é desmistificar. Então, nós precisamos desmistificar essa questão do sistema. Provar para as pessoas que, mesmo sendo mais rápido, ele realmente tem as vantagens que a gente diz que tem e ele é eficiente. Tanto quanto eu, particularmente, acho mais eficiente, né? Do que a alvenaria, por exemplo, para fins residenciais, para todos os fins. Mas aí, falando de residências especificamente, de alto padrão, de médio padrão, você consegue observar esse conforto, né? Sim. Então, esse é o primeiro ponto, desmistificar. E o segundo ponto é nós conseguirmos, assim, tentar equalizar os orçamentos também, porque isso pesa muito. As pessoas, claro que botam na ponta da caneta... No final vai fazer diferença, os né? valores. Para decisão, para tomada de decisão. Isso. Então, é preciso entender que no orçamento do Light Steel Frame, você tem um orçamento fidedigno, é aquilo, entende? Na alvenaria, você tem algo ali meio solto, que pode sim aumentar durante a execução da obra e bastante, entende? E também trabalhar internamente no nosso mercado para que nós consigamos realmente preços mais competitivos nos materiais. Porque Sim. é um processo, agora está normatizado, então a gente tem que seguir o que tem que ser feito dentro desse processo, utilizar os materiais que precisam ser utilizados. Então, nós precisamos trabalhar aí para, de repente, nem que seja diminuir alguma carga tributária em cima dos principais materiais do sistema, para nós conseguirmos também ser tão competitivos quanto a alvenaria, para a gente deixar de ter 1% e passar a ter 10% aí nos próximos 5 anos, que é muita coisa, e eu acredito muito nisso. Então, informação. Outro ponto muito importante, chegar nas faculdades, entende? As faculdades não podem ouvir falar de Light Steel Frame. Nas faculdades de arquitetura e engenharia, nós temos que mostrar o Light Steel Frame, o porquê que ele prática, bom, né? exato, entende? Para que mais profissionais. Então, eu tenho grandes escritórios de arquitetura aqui. Se os arquitetos sugerirem aos seus clientes que executem a obra em Light Steel Frame, esses clientes vão começar a procurar as empresas de Light Steel Frame. É verdade. E aí, quando a gente pensa em concorrência, por exemplo, hoje, quando eu escuto que tem uma empresa de Light Steel Frame aqui por perto, eu quero ir lá e conversar com o dono e dizer, vamos fazer parceria, vamos crescer junto, porque quanto mais profissionais envolvidos nesse sistema, mais fortalece. Mais vai fortalecer o sistema. Então, eu não vejo hoje como concorrentes, eu vejo como parceiros, pessoas que vão nos ajudar a reproduzir, a multiplicar, e eu fico muito feliz de que tenha uma mulher aqui no Brasil que faça isso com grande referência. Que seja uma grande referência, como ela que é a Helena, a Dama do Gesso, e ela faz isso o tempo todo nas redes sociais, no canal do YouTube, e tem que ser feito. Tanto que ali na região do Rio de Janeiro, a gente tem muitas obras, entende? E aí uma das clientes dela acabou até estourando dentro do Instagram nessa área da construção, justamente porque estava executando uma obra
em Light Steel Frame. Então, nós precisamos fazer o que vocês estão fazendo agora, e eu agradeço a oportunidade, fico feliz que vocês já trouxeram, né, outra pessoa também Sim, o o Amuri, Amuri, exato. que também é da área, vão trazer mais, e é isso, vamos cada vez mais falar sobre o assunto, porque eu acho que é um ganho para todo mundo e principalmente para o nosso país. Exatamente. Recentemente, inclusive, teve até um congresso, né, que falou bastante sobre. Isso. Mas isso a gente vai ter que, infelizmente, falar numa outra Não tem que- oportunidade. Isso. tem que encerrar, não. Mas É. Almir, que Tchau, maravilha, hein? excelente, né? Eu Gostei Excelente. muito desse bate-papo aqui com a Faila, foi E excelente. no início pra mim. da entrevista, assim, antes, né, nos bastidores, ela disse, gente, eu tenho um receio, assim, eu não consigo falar muito. Tá? Mas ela mandou super. Deixa seu site, seu Instagram. Peço para que nos sigam lá, tem muitas informações no nosso Instagram, na nossa página do Facebook. É bem difícil encontrar, é Faila Engenharia, não tem erro, tá? Faila Engenharia, acabou. Faila Engenharia, acabou. Nos sigam lá, vai ser um prazer tirar todas as dúvidas de vocês. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.